A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a honrosa oportunidade pelo nosso bispo Ides, pastor Samuel, e externar a nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui, congregando e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Hebreus capítulo 12, verso 2, esse versículo para que nós possamos estar aqui falando alguma coisa e refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. Hebreus capítulo 12, verso 2, você pode ler comigo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pode melhorar um pouquinho mais? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, nós ouvimos testemunhos e palavras que ressaltam a importância do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da vida nova que alguém recebeu e se foi totalmente beneficiado pela graça do Senhor Jesus. E eu também subo a esta tribuna nesta noite com muito temor e tremor e tenho nos meus lábios um cântico de testemunho, porque um dia Jesus entrou em cena na minha vida e mudou a minha sorte. Um dia Jesus entrou em cena e mudou a minha história. A minha história, que era para ser uma história feia, uma história com um final infeliz, ela se transformou agora, ela tem um final feliz. E eu sei que esta história, ela foi escrita pelo dedo de Deus. A nossa história foi escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu a nossa história. Por isso que nós devemos, nesta noite, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele tem escrito a nossa história. Se você está aqui nesta noite, o seu coração está ansioso, a sua alma está aflita, se você está na presença de Deus, se você tem abraçado a fé, tem abraçado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, fique tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. E no final, é o nome do Senhor que vai ser exaltado e glorificado na sua vida. Olhando para Jesus, para onde você está olhando? Para onde as pessoas estão olhando? Nesses dias, muitas pessoas estão olhando para muitas situações e estão sendo impactadas negativamente por aquilo que elas estão olhando, por aquilo que elas estão observando, colocando o foco da sua vida. E muitas vezes isto determina a nossa história. Quando nós colocamos o nosso olhar em situações, em eventos que nos envenenam, que nos trazem mal, nos fazem mal, isso determina o nosso dia a dia. Por isso, eu te convido nesta noite a estar fazendo e atendendo este conselho do escritor, a carta aos Hebreus, que é um conselho lindo que ele nos dá nesta noite. Ele diz, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O apóstolo Pedro, em um dos eventos da Bíblia Sagrada, ele disse para Jesus, Senhor Jesus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele estava dizendo para Jesus, o apóstolo Pedro, aquele pescador, aquele homem simples, ele estava dizendo, Jesus, não tem para onde olhar.
Se olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para o Império Romano, olhar para o governo que é estabelecido, olhar para esta sociedade que nós estamos vivendo, isso não vai me causar conforto ao meu coração. Não tem ninguém, nenhum homem aqui em que eu possa colocar a minha confiança, depositar a minha esperança. O único homem Deus, que eu posso olhar e confiar e crer, acreditar e seguir e depositar a minha vida é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi por isso que ele veio cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo quando ele veio, não havia lugar não havia lugar nos hotéis da cidade, não havia lugar naquela região, não havia lugar em Belém. Tudo estava cheio por causa daquele evento festivo. Mas mesmo assim, ele veio de acordo com a vontade soberana do Senhor, no tempo preparado por Deus, na dispensação dos tempos. Ele veio, e mesmo não tendo lugar em uma hospedaria, em uma pensão, em um hotel, em uma pousada, ele veio e morou e fez morada no meu coração. E nesta noite ele está aqui e é o alvo da nossa adoração e do nosso louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta noite ele quer fazer morada no seu coração. Nesta noite ele quer habitar na sua vida. Ele nasceu em uma manjedoura simples, né? Ele nasceu em um lugar humilde, em uma estrebaria, mas ele foi recebido com louvor, ele foi recebido com honra, porque não apareceu ali nenhum coral, nenhum quarteto, nenhum cantor lírico para saudá-lo, mas ele foi recebido e saudado com um coral de anjos que o adoraram e celebraram a sua chegada na terra. Louvado seja o nome do Senhor, cantando e adorando ao Senhor, dizendo: paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas, celebrando e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu, entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, como o profeta Isaías vaticinou, que ele veio como ovelha muda, ele a si mesmo se entregou por nós e ofereceu o seu corpo, a sua vida, ali na cruz do Calvário, para mudar a nossa história, para nos trazer a redenção. E esta é a mensagem da igreja aqui na terra. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, esta será a mensagem principal da igreja, que Jesus, ele veio e um dia ele voltará, e só ele pode salvar, perdoar os pecados, curar, batizar com o Espírito Santo e preparar o homem para um dia morar eternamente com o Senhor nosso Deus. A cruz de Cristo é o marco maior da história. A cruz de Cristo é o evento mais importante da história, a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz de Cristo, porque foi ali na cruz de Cristo que os meus pecados e os seus pecados foram perdoados. A cruz de Cristo nos trouxe vida. A cruz de Cristo nos trouxe esperança. A cruz de Cristo nos deu um novo caminho, definiu o nosso destino. E lá em Romanos está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão agora em Cristo Jesus. Também está dizendo, a Bíblia Sagrada vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça do Senhor. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Não há um justo. Todos estão distantes da presença do Senhor Jesus. Mas esta história, esse cenário foi mudado, porque Jesus entrou em cena.
Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: o Senhor Jesus entrou em cena na sua vida? Se ele respondeu que sim, diga: por que você não glorifica ao Senhor Jesus? Por que você não exalta o nome do Senhor Jesus? Porque Ele entrou em cena na sua vida através da cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cruz de Cristo nos trouxe vida. Você pode declarar isso em alto e bom som, repetindo comigo? A cruz de Cristo nos trouxe vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a cruz de Cristo nos trouxe vida. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no verso 10, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não adianta, meus irmãos, nós estamos no caminho certo. Não deixe que sofismas ataquem a sua mente. Dardos inflamáveis do maligno, dardos inflamáveis, dardos são flechas com fogo na ponta. E muitas vezes o inimigo vem com dardos, com essas flechas inflamáveis na mente de uma pessoa, dizendo que para ela não tem mais jeito, não tem mais solução, ou que a vida dela vai se resumir a uma história de fracasso, a uma história de vergonha, a uma história de dor e humilhação. Não deixe que isso domine a sua mente. Se aproprie nesta noite da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa redenção, e a cruz de Cristo nos trouxe vida, nos trouxe razão para viver. Razão para viver. Tem um programa muito famoso que até hoje tem na Rádio Transmundial, e que foi um instrumento de evangelização em todo o Brasil, levando a palavra de Deus nas tribos indígenas, nos lugares mais distantes. Razão para viver. Razão para viver, onde a palavra de Cristo era pregada, o evangelho de nosso Senhor era anunciado, e muitas pessoas receberam a Jesus Cristo através desta mensagem. Razão para viver, deste programa radiofônico. Razão para viver. E nós temos uma razão para viver. Nós temos uma razão para ser feliz. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem uma razão para viver. Ele tem razão para cantar. Ele tem motivos para louvar, para engrandecer e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, diz que depois do carnaval encontraram alguém ali, depois do desfile da apoteose, uma pessoa, um jovem, um rapaz, na calçada, ainda com a fantasia, fantasiado, mas aquele rapaz estava chorando. E alguém chegou para ele e disse: por que você está chorando? Ele disse: eu não sei, eu pensei que eu ia desfilar aqui a noite toda, e que eu ia ter uma felicidade, ia ter uma razão para ser feliz, mas eu estou sentindo um vazio no meu coração, nada preenche o vazio da minha alma, e eu sei que isso não traz significado para a minha vida. E aquela pessoa era um crente em Jesus, e pregou o evangelho para aquele rapaz, e disse: talvez o desfile, a escola de samba, a batucada, esta fantasia, todas as luzes coloridas de que
fez com que você viesse participar deste carnaval, da festa da carne, não trouxe para você significado, mas eu tenho algo que vai dar razão para você levantar desta calçada, desta humilhação, desta situação que você está vivendo e dar para você dignidade. Eu tenho Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador e a sua vida vai ser mudada. Ele levantou a sua mão e recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador e saiu alegre, saiu para uma nova vida. A cruz de Cristo veio para tirar tudo aquilo, veio para organizar a nossa vida, gente. A cruz de Cristo, sacrifício de Cristo na cruz do Calvário veio para organizar tudo aquilo que foi tirado fora do lugar na sua vida. Tudo aquilo que foi tirado fora do controle. A cruz de Cristo veio para organizar todas as coisas na sua vida, na sua alma, no corpo, na mente, nas suas emoções, no seu coração. Tudo no seu devido lugar. Se tem muita coisa fora do lugar na sua vida, se tem muita coisa fora do lugar na sua história, hoje é noite de haver uma tomada de posição da sua parte, e você vai ver que ao você receber Cristo como seu único Salvador, as coisas vão se organizarem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai fazer com que tudo volte o quê? A normalidade. Foi isso que Jesus fez com a vida de muitas pessoas. Ele trouxe a normalidade para a vida de muitas pessoas. Tudo estava fora do lugar, anormal, mas ele veio e curou um cego que vivia na escuridão, pedindo esmola. Aí, quando ele se aproxima daquele cego e realiza um milagre na vida daquele homem, a vida daquele homem volta ao normal. Quantos nesta noite podem levantar a mão e dizer: Cristo Jesus trouxe a normalidade na minha vida? Então a cruz de Cristo é a chave que nos abre a eternidade. Nós já ouvimos aqui essa palavra nesta noite. A cruz de Cristo é a chave que nos abre a eternidade. Que se não fosse pela cruz de Cristo, nós estaríamos condenados eternamente. Nós estaríamos sujeitos à condenação eterna. Mas foi por causa da cruz de Cristo que a nossa sorte foi mudada. A cruz de Cristo é a chave que nos abre a eternidade. É a bênção que supera toda maldição. É a bênção que supera toda maldição. Maldição de quê, pastor Eliseu Lima? Maldição da raça humana contaminada, a raça humana estragada por causa do pecado. Como nós ouvimos aqui o bispo ministrando nesta tarde o nosso batismo, onde 200 pessoas desceram as águas batismais hoje à tarde aqui no nosso templo. 200 pessoas. Quantos podem adorar ao Senhor Jesus por isso? 200 pessoas. Então Jesus veio para mudar a sorte, né? E o pecado fez com que as pessoas estivessem distante de Deus, fazendo uma separação entre o homem e Deus. Mas a cruz de Cristo veio mudar essa sorte. A cruz, o amor de Deus derramado, porque a religião tenta ligar o homem a Deus, mas ela não consegue. Mas o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pega na mão do homem pecador, pega na mão do homem moribundo, pega na mão do homem sofredor, pega na mão daquele que está escravizado, daquele que está perdido, marginalizado, e o levanta e o leva até a presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E a Bíblia nos traz a história, lá em 2 Reis, capítulo 6, no verso 1 a 6, um fato que aconteceu
Na casa dos profetas, a casa estava pequena, e aqueles jovens aprendizes que estavam naquela escola de profeta, chegaram para o profeta Eliseu e disseram: olha, a escola está pequena para nós, vamos fazer uma escola maior, vamos aumentar esta casa, vamos até o Jordão. O Senhor nos autoriza a irmos até o Jordão e pegarmos alguma madeira para nós aumentarmos aqui este ambiente, aumentarmos aqui esta casa. E o profeta Eliseu disse: claro, podem ir, é uma excelente ideia, vão lá. E eles foram para o Jordão, mas antes de ir, eles disseram: olha, nós queremos que o Senhor vá conosco, porque o Senhor é um homem de Deus, é a representação de Deus aqui, e nós não queremos ir lá sem a tua presença. Sua presença conosco é de muita importância. Nós iremos lá, vamos pegar algumas árvores à beira do Rio Jordão, mas nós queremos que o Senhor esteja lá supervisionando, de olho, presente. E eles foram. E começam então a pegar algumas árvores. E com um machado. E de repente o machado de um daqueles moços cai na água e ele grita: ah, meu senhor, o meu machado era emprestado. Eu peguei emprestado para fazer esse serviço aqui. E ele disse: me fale então. O profeta Eliseu disse para o moço: me fale aonde foi que o machado caiu. Não se desespere, fique tranquilo, só me fale aonde é que o machado caiu. E aquele rapaz foi, juntamente com o profeta Eliseu, até na região onde estava aquele machado, no rio. E aí eu quero apenas resumir, que o profeta pega um lenho, um pedaço de madeira, e joga naquele rio, no Rio Jordão, naquele local, e de maneira miraculosa, aquele machado, ele submerge, ele flui novamente, ele sobe, ele aparece, ele sai das profundezas da onde ele estava, e aquele rapaz recupera o seu machado. A cruz de Cristo, ela faz a gente recuperar aquilo que nós perdemos. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? A cruz de Cristo, ela nos faz recuperar a nossa essência, aquilo que nós perdemos na vida, aquilo que nós perdemos na nossa essência, a nossa identidade de filhos de Deus. A cruz de Cristo nos faz com que nós resgatemos esta identidade. Louvado seja Deus. E aí eu encontro aqui 3 observações importantes nesse texto sagrado, nessa passagem deste rapaz que perdeu o seu machado. Primeiro, ele reconheceu que perdeu algo de valor. Ele reconheceu que perdeu algo de valor. E ele precisava da presença de Deus na sua vida. É por isso que eles saíram com a presença do profeta Eliseu, que representava a presença de Deus ali com eles. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: o que é que você tem perdido na vida? O que é que você perdeu e que você tem procurado restaurar na sua existência? Há muitos anos que você perdeu alguma coisa importante na sua vida e você está procurando. E tem um hino que diz: procurei em muitos lugares resgatar aquilo que eu perdi. Procurei no boteco, procurei na boate, procurei na bebida, procurei na cachaça, procurei nas drogas, procurei nos remédios, procurei em tantas coisas, procurei em relacionamentos fora do casamento, procurei em tantos vícios, procurei em tantos lugares, mas eu não encontrei. Só Jesus Cristo é capaz de fazer com que você recupere aquilo que você perdeu. Então reconheça que você perdeu alguma coisa.
Não faça nada sem a presença de Deus. Mais do que nunca nesses dias, nós temos que valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que Deus é tudo em nós, que nós não somos nada. Você pode fazer, você pode estudar, você pode conquistar, você pode ir, você pode aparecer, você pode fazer tudo, mas você precisa da presença de Deus na sua vida. Porque se Ele não estiver com você, você não será nada. Quantas pessoas que chegaram ao apogeu da sua vida, que conquistaram e depois perceberam que não tinham nada. Porque só a presença de Deus é que faz com que a gente tenha dignidade. Dignidade. Então não faça nada sem a presença de Deus. E por último, para o milagre acontecer, para esse resgate acontecer na sua vida, você tem que reconhecer e contar aonde foi que o machado caiu. Aonde foi que o machado caiu? Aonde foi que o machado caiu? Não é? E nesta noite, você não tem que contar para mim, ou contar para ninguém, colocar no seu Instagram, colocar nas suas redes sociais, aonde foi que o seu machado caiu? Aonde é que você se perdeu? Aonde é que você foi acometido? Onde a crise se instalou? Você não tem que falar. Que tem muita gente colocando e jogando nas redes sociais a sua vida inteira, contando as suas mazelas, e entre aspas, isso é nada mais do que nada menos, contando, o meu machado caiu ali, caiu aqui. Mas nesta noite, você só tem que contar para uma pessoa aonde o seu machado caiu. E ele está aqui nesta noite. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui nesta noite, pertinho de você, aí do seu ladinho, aí dentro, pertinho do seu coração, dizendo, você está vivendo uma vida frustrada, você está vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, o seu machado caiu, você perdeu a normalidade, a mobilidade de viver, de construir, de avançar, de ser alguém. Mas nesta noite Deus quer resgatar em você esta mobilidade, esta dignidade. É só você contar para Ele aonde o seu machado caiu. E contar aonde o machado caiu é você reconhecer que você é pecador, que você precisa de Deus, que você precisa da graça e da misericórdia dEle na sua vida. Coloque-se de pé, por favor. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Quero convidar você nesta noite a tomar essa decisão. E tem coisas que só você pode fazer por você. Tem coisas, decisões que só você pode tomar por você. Eu quero convidar você a vir à frente
e abraçar esse Cristo poderoso que está aqui nesta noite. Ele vai resgatar aquilo que você perdeu. Ele vai resgatar a sua vida, resgatar a sua sorte. Ele vai entrar em cena e mudar a sua sorte.